Olá, que a graça e a paz de Jesus inunde a sua vida. Você está no Apocalipse em Gotas e o episódio de hoje é o simbolismo de Apocalipse. Porque um dia vem, e esse dia é o dia da ira do Cordeiro. Incidência? Apocalipse 6, 17, 11, 18, 14, 19, 19, 1 e 7, 16, 1 e 19, 15. Aparece muitas vezes essa palavra, essa expressão. E o que significa o dia da ira do Cordeiro? O dia da ira do Cordeiro está apontando para um termo lá do Antigo Testamento, e que é o dia do Senhor. O dia do Senhor vem, diziam os judeus. Joel capítulo 2, 11 e 31, Sofonias 1, 14, Malaquias 3, 2, Malaquias 4, 1, Amós 5, 18 e por aí vai. Nós vemos o próprio Jesus falando no dia do Senhor. Os profetas diziam, mas vocês querem mesmo o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus? É o dia da ira. Vai ver em Apocalipse capítulo 14, versículo 19, que é o lagar da ira de Deus. O que significa isso? É o momento em que Deus vai acabar com tudo. Não vai sobrar nada. Só vai sobrar aqueles que têm o selo de Deus na sua vida. E aqui o dia da ira do Senhor, lagar da ira de Deus, está relacionado, essa palavra lagar, é o lugar em que a uva era amassada. Então, os judeus, eles eram um povo que gostava muito de vinho. Os povos antigos gostavam muito de vinho. E como que se fazia vinho? A uva era cultivada, chegava um momento da uva ser colhida. Colhia-se a uva e a uva ia para o lagar, que era um ambiente, um tonel, um grande lugar em que as pessoas pisavam as uvas. Pisavam mesmo. Tá? Existem lugares que confeccionam vinho assim até hoje. O lagar da ira de Deus também está relacionado ao vinho da fúria de Deus. Apocalipse 14, 8, 15, 19 e 20 vai falar desse vinho da fúria de Deus. Você vê também no livro de Apocalipse as taças. As taças, o que tem normalmente em taça na antiguidade? Vinho. É derramado então esse vinho da ira de Deus. O que é isso? Quer dizer que agora Deus vai começar a justiça, ele vai começar a julgar o mundo de fato. Então, as uvas elas chegam no lagar e elas são pisadas. O vinho normalmente está relacionado a sangue. Quando nós celebramos a ceia com o suco da uva ou o vinho representando o sangue de Jesus. Aqui não é o sangue de Jesus, mas é o sangue daqueles que perseguem a igreja, aqueles que não são o povo de Deus e que agora finalmente Deus vem pisar as uvas, as uvas serão colhidas e aí vem um processo de muita dor, de muito sofrimento. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. E falando em selos, eles são elementos não tão antigos, né? Quando você vai, por exemplo, despachar uma correspondência, você precisa selar a correspondência para mandar para algum lugar. Isso diz que alguém olha aquela carta ou aquela embalagem e vai dizer, opa, isso aqui passou pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Os Correios. Representa que você pagou alguma coisa por aquilo. Você pagou pelo serviço dos Correios. Então, em Apocalipse 5, a gente vai ver os 7 selos não nesse sentido, mas em outros momentos você vai ver selo nesse sentido. Tá? O selo de, algo foi pago, é propriedade de alguém. Isso é outro símbolo também, porque na antiguidade algumas pessoas eram seladas. Os escravos, por exemplo, eram marcados, eles recebiam uma marca do seu senhor, do seu dono, e aí eles eram propriedades. Os animais são selados hoje, recebem aquela marca de ferro quente, um brinco na orelha, enfim. Esse selo mostra não apenas propriedade, mas ele mostra também autenticidade.
aparece em Apocalipse 7, 2 e 8, aparece a palavra sinete, que é uma referência antiga a justamente essa marca de propriedade e marca de procedência. O que eu quero dizer com isso? Bom, livro selado, quando a gente vê essa expressão, o livro está com 7 selos, quer dizer que a mensagem ela era dirigida para alguém específico e só esse alguém podia romper o selo. Então assim, o proprietário da mensagem, aquele que era o emissário, ele escrevia a mensagem ou alguém escrevia por ele, e aí ele vinha com um selo que era uma cera, pingava a cera em cima da junção do livro, vinha com o seu sinete, que podia ser um anel, podia ser um bordão, uma bengala, por exemplo. Né? Na ponta da bengala tinha a marca, ele vinha e passava em cima daquela cera derretida e ficava selado, para abrir só quebrando. Se a mensagem chegasse no receptor quebrada, aberto, quer dizer que alguém leu a mensagem e então essa pessoa poderia ser até penalizada com a morte. Quando a gente vê aqui nesse texto os 7 selos, eles vão sendo abertos um de cada vez e só o Cordeiro pode abrir. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu, mas ressuscitou, ele vai abrindo selo por selo, porque na antiguidade os livros eram rolos. E aí, às vezes, eles vinham com vários selos. Desenrolava, quebrava mais um selo. Desenrolava, quebrava mais um selo. E é isso que ele vai fazendo. E agora ele vai revelando. Porque o selo também é uma marca, nesse caso aqui e nesse sentido, é uma marca de autenticidade, de propriedade, mas também é uma marca de sigilo, segredo. Então o Cordeiro vai revelando, Deus não dando para a igreja, olha, isso daqui vai acontecer, isso daqui vai acontecer. Então esse é o sentido dos selos dos livros. Mas também nós temos outros selos que aparecem, por exemplo, os selados. Nós vamos ver isso no Apocalipse. Nós vemos os eleitos de Deus com um selo na testa, Apocalipse 14:1. E aí fica fácil, né? Se eu tenho uma marca na minha testa de propriedade, eu sou servo de Deus. Agora, se eu olhar na tua testa e você de fato é um servo de Deus, não vai estar em um carimbo. Até porque esse selo, nós vamos ver em Efésios, que não é um selo físico. Efésios 1:13 vai dizer assim: o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha que isso aqui é maravilhoso, isso é tremendo, isso é poderoso. O selo que os servos de Deus têm é o Espírito Santo. E, logicamente, as pessoas que convivem com você, se você de fato é um servo de Deus, você mostra que é um servo de Deus, as pessoas percebem. Porque a presença do Espírito vai mostrando para as pessoas quem você é. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar que nós temos o fruto do Espírito. É a manifestação do Espírito, que é acompanhado com amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e outros elementos, que é esse fruto. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo de Deus ele é essa marca, é essa vida de Deus em nós. Olha, mas por outro lado, tudo que Deus tem, o diabo quer copiar. O diabo ele quer se apropriar. E logicamente ele não consegue se apropriar daquilo que de fato é de Deus. Então ele criou também um selo. Ele criou uma marca de autenticidade dele, e é uma marca também de demarcação dos seus. E aí a gente vai ver que algumas dessas pessoas são marcadas na testa, escrito com o nome. E por sinal tem até um número, né? O número do sinal da besta.
ou o sinal da besta, como nós vemos também. Apocalipse 13, 16 a 18, 14, 11 e 15, 2 vai falar sobre essa marca do diabo, a marca da besta, que é 666. Não é o número que vai ser tatuado na testa de ninguém, aliás, tem até uma seita aí mundial que está tatuando 666 em todo mundo, dizendo que é uma marca boa, mas isso é tudo bobagem também, não cai nessas lendas aí de que esse daí é o povo do anticristo. Não é coisa nenhuma, eles nem sabem o que eles estão fazendo, tá bom? Agora, quando nós falamos de marca da besta 666, a gente já viu o que significa o número 666 no episódio 11. Nós falamos sobre os números na Bíblia. E 666 é uma hipérbole para número de homem. É um número da humanidade, é um número completamente imperfeito. Significa que as pessoas que têm a marca da besta, elas são imperfeitas ao cubo. Elas são 3 vezes imperfeitas. Então, nesse caso aqui, os conservos do diabo, eles recebem essa marca. Aliás, eu ouso dizer que aquele que não é de Deus tem a marca do diabo. E aí, aqui está um sinal também, não apenas de demarcação de propriedade. Porque quem não é de Deus, infelizmente, ou está em cima do muro ou é do diabo. E o muro é do diabo, tá? Agora, veja só. A marca da besta já foi o RG. A marca da besta já foi o CPF. A marca da besta é o título de eleitor para uma determinada seita aí. A marca da besta já foi a impressão digital. A marca da besta já foi o cartão de crédito. E agora, atualmente, o mais novo é um microchip que será implantado do tamanho de um arroz, será implantado na mão direita ou debaixo da pele em algum lugar para ficar fácil de juntar todos os documentos, blá 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 blá. Isso é de fato a marca da besta? Lamento em lhe informar, se você está espalhando fake news dizendo que essa é a marca da besta, não é. Porque assim como a nossa marca, a marca dos filhos de Deus, é uma marca de propriedade invisível, a marca do diabo também o é. As pessoas percebem que são filhos do diabo por causa das suas atitudes. Essa é a marca que eles recebem. Mas diz lá que é uma marca na mão e na testa, na mão direita ainda. Veja bem. Então, nós não vamos aqui entrar em pormenores, mas a princípio é isso. Outra coisa. O número da besta. Aqui tem sabedoria, tem que calcular o número da besta. E o número da besta calculando pega o nome da pessoa, as letras representam números, que a gente já viu em episódios anteriores, e as letras representando números, se você somar, vai dar o número da besta. Pois é, acontece que já surgiu um monte de besta. Aliás, você deve conhecer umas bestas quadradas aí também, que é só Jesus na causa, né? Eu já conheci umas bestas também, que é só Deus na causa. Mas olha só, surgiram bestas ao longo de toda a história, que se juntasse ali os nomes, por exemplo, os reformadores tinham que o Papa Leão X, que era o Papa na época dos reformadores, ele era besta, porque somando os números e convertendo ali para o latim, somando todos os números vai dar 666. Só que se você pegar, e alguns contra-reformadores pegaram, Martim Lutero, transliteraram para o latim, e somando as letras, quanto vai dar? 666. E Hitler, Adolf Hitler, também dá 666. Só que não é nessa mesma conta. Cada um pega de um jeito diferente aí para somar e dizendo, esse sim, o Bill Gates já foi a besta, porque juntando o nome dele também dá 666, e assim vai. Inclusive havia uma determinada seita aí, um grupo evangélico, não vou chamar de seita, talvez alguns tenham como seita, enfim. Tem um grupo evangélico aí que tem uma grande profetisa. Se você pegar o nome dessa profetisa e somar as letras, e essa profetisa dizia que era o Papa, a besta, porque em cima do chapeuzinho lá do Papa, né, na mitra papal, está escrito Vicarius Dei, né, que é substituto de Deus, substituto de Cristo.
Então, se você somar as letras em latim ali, também vai dar 666. E aí ficou durante muitos anos e muitas literaturas dizendo que o anticristo seria o Papa, e o Papa, e o Papa, e o Papa, até que alguém um dia pegou e somou o nome da grande profetisa desse grupo e também dá 666. Aí me perguntam, mas e você, vai ser chipado? Eu não. Eu não, mas não é por causa de medo da marca da besta, não, tá? O meu medo é de agulha mesmo. O meu medo é de enfiar um negócio debaixo da pele, não é comigo. Além do que, eu não quero ser localizado por ninguém. Seja gente boa ou seja gente má, eu quero é fugir. Não tô a fim de ficar sendo localizado. Então, por isso, eu não me deixo marcar. Mas não é por causa justamente da marca da besta. Se você é de fato filho de Deus, você vai saber quando e se você estiver aqui, quando vai se manifestar o anticristo, e você vai entender que você não vai ser marcado por ele. Porque normalmente também o número da besta, ele está tratando de um número que é próprio de adoração. Apocalipse 13:12, Apocalipse 13:15 vai falar sobre isso. Que é uma marca muito ligada à adoração do diabo e do anticristo. E se é marca de adoração, não é uma marca física também. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes e de quem nós somos. Eu sou de Cristo, então eu tenho a marca que é o Espírito Santo da promessa. E trombeta. Trombeta normalmente está relacionado a anúncio, porque os judeus eles tinham o shofar, que era um chifre de carneiro revertido em corneta, que eles usavam para chamar o povo para uma batalha, mas também chamar o povo para adoração, para oração, ou para anunciar uma mensagem muito importante. Quando nós vemos a incidência de trombeta no Apocalipse, é com essa conotação. 7 trombetas são 7 anúncios, anjos tocando anúncios, chamamentos para mostrar aquilo que de fato vai acontecer. Milênio ou 1000 anos, a incidência em Apocalipse 20, do 4 ao 7, vai falar sobre aquelas linhas que a gente já falou em episódios anteriores, as principais linhas aí de interpretação: pré-milenista, pós-milenista, amilenista, né, que vão falar do milênio em si. Aqui provavelmente nós precisamos talvez interpretar como um milênio literal por uma série de fatores. Eu interpretaria como milênio literal mesmo, 1000 anos, por causa de alguns elementos interessantes. Hades, a incidência é 1, 18, 6, 8, 20, 13 e 14. Hades é uma referência ao mundo dos mortos, o lugar de espera das pessoas que morriam antes de Jesus e ficavam num lugar. Não é a mesma coisa que purgatório. As pessoas ficavam em repouso. E, aliás, os escritos do Novo Testamento vão apontar para isso, que as pessoas que dormem no Senhor, diz o apóstolo Paulo, por exemplo. Então é esse lugar ou esse estado. Talvez está mais para estado do que lugar, né? Então Hades é mais um estado no cristianismo do que um lugar. Hades, para os gregos, era um lugar mesmo, um lugar que os mortos iam. Mas para os cristãos é mais um estado do que um lugar propriamente dito. Tá? Idolatria ou idólatras. Tem algumas referências no Apocalipse, 21:8, por exemplo. Idólatra é quem pratica idolatria. É aquele que adora outro Deus, senão a Trindade, o Deus verdadeiro, o único Deus. Os ídolos eles eram ícones feitos por mãos humanas, de ouro, de prata, de bronze, de metal, de barro, e é condenado pelas Escrituras, em especial Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 5. A nação de Israel é derrotada pelos babilônios, pelos assírios, por todas as tribos que envolviam Israel muito antes da nação de Israel ser um reino. Sempre estava ligado à idolatria. O povo buscava outros deuses e Deus permitia então que os povos, Gog e Magog, viessem contra Israel. Livro da vida.
Nós temos algumas incidências, como Apocalipse 3:5 e vai até o 15:27. O livro de registro de todos os salvos em todos os tempos. Claro que não é um livro com registro escrito. E aí você vai me perguntar, e aí, pode apagar o nome do livro da vida? Não, nem vamos falar sobre isso. Porque Deus não tem borracha e caneta. Então esse livro aqui não é um livro físico. Ele é um livro espiritual. É como se fosse um registro. E é só o Senhor quem tem esse registro. Então nem adianta a gente ficar discutindo se apaga ou não apaga o nome do livro da vida, porque é só o Senhor quem sabe. Então não adianta a gente ficar discutindo. E aí eu acabei já de cara com calvinismo e arminianismo num trechinho só do Apocalipse em gotas. Interessante, né? Tá ficando bom o negócio, né? Opa, tá ficando legal. O cara conseguir destruir o calvinismo e o arminianismo de uma vez só. Legal, né? Tá, não vamos entrar nessa questão. E Monte Sião? Monte Sião é como Israel, localidade geográfica, tá? Então é o local Israel. Muito provavelmente mais com relação a Jerusalém, que é o antigo nome de Jerusalém, tá? É, digamos assim, um apelido carinhoso para Jerusalém. Então, quando a gente vê Monte Sião, está falando sobre a localidade de Israel. E a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro é a igreja de Jesus, Apocalipse 18:23, 19:7, assim por diante, vai falar de um momento de casamento. A igreja se encontra com Jesus e aí de fato vão ser uma só. Veja só. Oséias capítulo 2, nós vemos ali um contexto bem interessante do povo de Deus, Israel, sendo relacionado a uma mulher em que Oséias vai casar. E aí a gente vai ter que falar na semana que vem, porque eu já gastei bastante tempo aqui, né? Infelizmente ficou mais longo do que eu imaginei, então vai ter que sair a parte 3 dos símbolos. Mas aqui já fica um gostinho. Essa noiva do Cordeiro, ela é a igreja e Israel. É o povo de Deus. Aqueles que se renderam a Jesus em todas as épocas. Então, no contexto geral das Escrituras, essa noiva um dia vai se encontrar com Jesus nos ares. Mas não é qualquer noiva. A Bíblia fala em 21, 2, 9, 22, 17 de Apocalipse, que não é qualquer igreja. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja de Roma ou a igreja do Oriente. Não. É a igreja. É todos os salvos de todos os tempos. Eles têm uma qualidade em comum. Eles não se contaminaram. Eles permanecem limpos. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, diz a Bíblia. E é essa noiva que Jesus um dia vem buscar. Por isso, eu te recomendo, seja selado pelo Senhor. Receba Jesus na sua vida e pratique aquilo que Ele ensina. Que a glória do Senhor vai se manifestar através de você e em você. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre mulher, e aqui a gente vai falar de outra mulher, mas que na verdade a gente vai chegar lá no finalzinho e vai dizer que é a mesma mulher. Ficou confuso, né? Guarda isso aí que você já vai entender. A mulher que vai aparecer aqui é uma mulher um pouco diferente. É uma prostituta sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 18. Você vai ver esse termo aparecendo ali. Vai falando o tempo todo no capítulo 17 da mesma mulher. Ela não é exatamente a mesma mulher que aparece lá no capítulo 12. Quando nós vemos a palavra prostituição na Bíblia, em especial no Novo Testamento, ele está relacionada à palavra porneia, que significa duas situações pelo menos, tá? A primeira é atividade sexual fora do casamento, seja pornografia, adultério, sexo antes do casamento, enfim, tudo aquilo que é imoralidade sexual segundo o conceito bíblico. Ou pode estar relacionado à prática de religiões que não sejam aquilo que a Bíblia chama
de cristianismo de fato. Os cristãos, eles são aqueles que seguem a palavra de Deus. Quando nós vemos as referências, em especial agora no Novo Testamento de prostituição, está ligado à idolatria, está ligado à perversão da fé cristã. Nesse sentido, nós estamos falando de uma mulher que se prostituiu, então ela se misturou com as práticas repugnantes do mundo, do Estado, de outras religiões. Nós estamos vivendo dias em que o sincretismo na igreja nunca foi tão grande. Embora que sim, a igreja de Jesus ela passou por períodos de sincretismo, quando se perverteu no catolicismo em 313, e o tempo foi passando e houveram outros sincretismos na igreja, a verdadeira fé cristã continuou. Existem pessoas que ainda seguem a fé em Cristo Jesus, uma fé simples, como a fé do Evangelho, a fé que é apresentada pelo Senhor Jesus. Mas teve muita coisa enfiada aí no meio, teve muita perversão daquilo. E aí nós aprendemos um outro termo no Apocalipse aqui, que é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, esse nome está escrito na testa dessa prostituta. E ela está assentada sobre o dragão. Babilônia é referência à civilização babilônica, que nasceu lá no ano 2500 a.C. e ela ruiu em 539 a.C. Então foram muitos anos aí, 2000 anos de história, de cultura, de organização. Nós vemos no aramaico a palavra Babilônia como Babel. E Babel é o mesmo termo que aparece lá no livro de Gênesis, quando fala da Torre de Babel, aquele episódio em que as línguas são confundidas. Existem relatos babilônicos para a mesma história, inclusive. Então, Babilônia seria o lugar da Torre de Babel, digamos assim. Alguns, inclusive, afirmam isso. Eu não posso afirmar com toda certeza. Existem vários elementos que não nos deixam seguir por essa linha, mas, enfim. Babel significa confusão. E aí, João até dá um recado de Jesus: fuja dela, povo meu. É isso mesmo. Quando a gente se vê no meio da confusão que algumas igrejas se encontram, a gente precisa fugir dessas confusões, daquilo que parece ser cristianismo, mas de fato não é. Os babilônios eles foram grandes inimigos dos israelitas e dos judeus. O povo judeu permaneceu firme na fé no Senhor, mas a nação de Israel foi destruída por causa dos babilônios e por causa dessa sedução com os países do norte. Os babilônios, os assírios, os persas. Olha que interessante. A Babilônia, então, agora ela é evocada aqui no livro de Apocalipse, dizendo que essa mulher, a grande prostituta, é a Babilônia. Não está falando da Babilônia nação, porque a nação babilônica já não existia mais nessa época. Os gregos já tinham tomado conta daquela localidade, que hoje vinha a ser um pedaço do que é hoje o Iraque, por exemplo. Mas veja só, aquela nação já não existia mais nesse tempo aqui. Então está falando de alguém, de uma outra mulher, de um contexto, não de uma outra mulher, mas de um contexto de nação de Israel, de igreja, diferente. Bom, a confusão entre Judá, Israel e Babilônia foi tão grande que levou à devastação da religião judaica. Teve muita mistura ali. Por exemplo, os judeus começaram a incluir elementos no judaísmo, como por exemplo a Cabala. A Cabala é uma espécie de magia dentro do judaísmo. É uma seita dentro do judaísmo. Outros elementos como o zoroatrismo e tantas outras coisas foram enfiadas num contexto da fé que foi apresentada lá por Moisés, era a mesma fé que vinha dos patriarcas. Então a nação é destruída. Será que aconteceu a mesma coisa com a igreja? Sim.
E aí essa é a grande interpretação, a maior interpretação, os maiores intérpretes então vão apontar que essa Babilônia, essa mulher, esta prostituta é a igreja que se corrompeu. A igreja que se corrompeu, ela se manchou, ela se maculou, ela se corrompeu com as coisas desse mundo, com outras religiões, com outras questões como a política. Essa mulher, ela está sentada sobre muitas águas. O Apocalipse mesmo vai revelar que essas águas significam povos, nações. Então ela sentada sobre águas ou sentada sobre nações significa que ela domina muitas nações. É a igreja que está em tudo quanto é lugar, em um determinado momento vai se tornar novamente uma voz de comando para as nações, para apresentar justamente o anticristo. Porque a Bíblia também fala que ela vem montada sobre a besta. João, ele é convidado pelo anjo e diz o seguinte: vem cá, e eles chegam no deserto. E chegam no deserto e vem uma mulher sobre uma besta, sobre o dragão. O que significa isso? Ela sentada sobre a besta, ou sentada sobre o dragão, é o mesmo dragão de Apocalipse 12:13, é a mesma besta que está lá. Essa mulher, ela distribui presente entre as nações, ela corrompe os povos, ela corrompe tudo onde ela passa. Essa mulher vestida de azul e de vermelho, e aqui alguns até podem dizer, é os Estados Unidos. Não, não é os Estados Unidos. Pode até ser legal interpretar assim, por causa da cor da bandeira americana, mas não tem nada a ver. A cor vermelha e azul são as cores de destaque, né? Por exemplo, no marketing são as cores que mais chamam a atenção. Quando a gente vai estudar marketing e propaganda, a gente vai entender que vermelho e azul são as cores que mais chamam a atenção. É a grande rivalidade, por exemplo, entre Coca-Cola e Pepsi, o vermelho e o azul. Mas é porque a cor dos Estados Unidos? Não necessariamente, é por causa da cor mesmo. A cor propriamente dita, ela chama muita atenção. Então essa cor vermelho significa sangue, de novo. E azul significa sobriedade. Ela significa que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. É muito sangue envolvido. Essa questão dessa mulher, ela é tão interessante que alguns vão interpretar sendo a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque ela está assentada sobre 7 colinas, diz aqui o texto sagrado. E Roma está geograficamente sobre 7 colinas, sobre 7 montanhas. Alguns vão dizer também que é porque Roma odiava a igreja e foi seduzida pelo poder que a igreja tinha de persuasão e de mudança na vida das pessoas. Então ela foi ameaçada pela igreja, então incorporou a igreja. Pode até ser que naquele momento, para a igreja daquela época, de fato seja isso mesmo. A Roma era sim a grande prostituta naquele momento. Mas isso para aquele tempo. Agora, na revelação mais posterior do Apocalipse, está apontando para a igreja mesmo. A igreja que se corrompeu. A igreja que foi seduzida pelos governos e também seduziu os governos. É isso mesmo. A igreja hoje está muito próxima aí, alianças políticas o tempo todo. Bancada. Nós temos bancada na Câmara de Deputados. Ao longo do mundo existem representantes políticos da igreja. A igreja não precisa de representante político algum. Aliás, não sei quem foi que inventou isso daí, de que a igreja precisa de uma representatividade na Câmara, isso, aquilo. Isso é mentira do diabo. A gente não precisa disso, nós precisamos ser povo de Deus, sal e luz do mundo, um luzeiro para todos os povos. A gente não precisa ser corrompido e não precisa corromper ninguém. O nosso negócio é o céu. Então a igreja, infelizmente, ela se perverte, está se pervertendo e vai se perverter ainda mais, ao ponto de chegar a ser uma prostituta sentada sobre a besta. Ou seja,
a igreja vai se corromper de forma tamanha que vai seduzir o anticristo e vai se deixar seduzir pelo anticristo. E aí, montando um governo de coalizão, vão dominar o mundo todo. Por fim, João ele diz que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Lógico, dá para aplicar sim a cidade de Roma, porque Roma dominou sobre todos os reis da terra, mas não agora. Não é o caso. Roma perdeu completamente o seu poder no ano de 576. Roma já não tem mais nada com o mundo todo. Roma é uma cidade como qualquer outra antiga. Agora, surgirá um novo poder, alguém que vai dominar sobre todos os povos. Voltando lá no início, mas e o que tem a ver que você disse que essa mulher é e não é a mesma mulher de lá? Sim, porque a igreja de Jesus ela vai para o deserto e ela se refugia no deserto. E a Bíblia fala que a besta, o anticristo, o dragão, eles vão pelejar contra o restante da descendência da mulher. Olha que interessante. Descendência aqui quer dizer semente, quer dizer o restante da descendência é a própria igreja, aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Mas a igreja institucional, que é a grande capa da igreja, e eu não estou falando aqui da igreja católica, não, de novo, vou ressaltar, é a igreja que se corrompe. Ela vai se tornar a grande prostituta. Lá no deserto, o Satanás vai pressionar até que ela fuja. Mas em determinado momento ela vai lá e ela aparece sentada sobre o anticristo. Entenda, a igreja institucional é a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja católica, ortodoxa ou apostólica romana. É a igreja. Esta é a igreja institucional, a igreja que tem CNPJ. A igreja verdadeira de Jesus, ela não tem CNPJ. E eu não estou dizendo aqui que ter CNPJ ou não ter CNPJ é algo ruim. Não, nada. Não tem referência a isso. Tem referência que a igreja instituição, ela é pervertida. Agora, dentro dessa igreja, tem um remanescente fiel, que esses sim representam a noiva de Jesus. A noiva do Cordeiro. A igreja instituição vai se perverter, mas a igreja de Jesus vai continuar santa. E está se preparando para o casamento, diz a Bíblia. A noiva já se ataviou. Eu gosto muito dessa expressão na Revista e Corrigida, na versão bíblica Revista e Corrigida. A noiva já se ataviou. Quer dizer, nós estamos em preparativo. Vai chegar um momento que ela vai estar pronta para o casamento. Também tem outros elementos que eu queria terminar, outros dois elementos que eu queria terminar, que é o grande trono branco, a incidência é uma só, capítulo 20, versículo 11. Então nós vamos ver ali vários tronos ao longo do Apocalipse. Trono normalmente significa governo, mas também pode significar, e nesse caso aqui pode significar juízo, lugar de julgamento. Porque os reis, eles acumulavam para si as tarefas de governo, mas eles também eram a última instância do julgamento. Ele dizia se estava certo ou se estava errado. Lembre-se daquele episódio de Salomão, né? A Bíblia conta e virou até um episódio mítico em todas as culturas posteriores, né? De Salomão ter lá duas mulheres brigando acerca de uma criança, e aí trazem a criança para Salomão, e Salomão diz, parte a criança no meio. E aí a verdadeira mãe diz, não, fica com ela. E aí Salomão diz, não, é tua criança. Aquela ali queria que a criança morresse mesmo e não estava nem aí. Então ela não é a verdadeira mãe. Você é a verdadeira mãe. Esse mostra bem o trono, essa questão do trono. Ele era juiz da última instância. Ninguém podia recorrer a mais além desse juiz, que é o próprio rei. Agora, o grande trono branco significa que Cristo vai julgar
todas as nações da terra, e todo mundo vai estar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro de Deus também é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é aquele que governa com cetro de ferro, é aquele que é poderoso sobre as nações, e então ele vai tirar para um lado as ovelhas e para o outro lado os bodes. Esse é o julgamento do trono branco. Bater o martelo e dizer: comigo vão os salvos para a nova Jerusalém que desce do céu, ou o novo céu e nova terra. Essa incidência de 21:1 de Apocalipse, em que aparece novos céus e nova terra, ou novo céu e nova terra, nessa versão que a gente está utilizando, que é a nova versão internacional, a palavra que aparece no Apocalipse é kainos, que significa novo em qualidade, não é neo, que é novo de novo mesmo. O neo, ele seria a tradução mais adequada para fazer do zero, do caos à existência. Kainos, ele significa que foi reparado, tornou-se como era no princípio. Então, por exemplo, nós temos um carro e esse carro ele passa por uma reconstrução, não é kainos não, tá? Ele, na verdade, foi dado um jeito nele. Aqui é algo muito mais profundo. Novos céus e nova terra, foi dado o master reset. Foi dado o reset geral na terra. E voltou a ser como era, como Deus planejou. E, aliás, Deus vem com um incremento. Ele melhora ainda esta versão. Ruas de ouro, de cristal, não necessariamente vai ter ouro e cristal e pedras preciosas, porque a gente já viu que isso também é simbolismo no Apocalipse. Mas nós vamos ver aqui que tem elementos da natureza. Tem um rio que corre pela cidade. As folhas não murcham, não caem. É uma referência ao Antigo Testamento também. Lá no livro de Isaías a gente vai ver isso. As folhas das árvores servem de alimento para as nações. O sol vai ser o próprio Deus, não vai precisar de sol. Então, esse novo céu e uma nova terra, ele literalmente significa céus e terra recriados, transformados, restaurados. E aí, 2 Pedro capítulo 3 é um grande dilema para alguns intérpretes. Porque a terra vai ser destruída, os elementos serão desfeitos. Isso está no Antigo Testamento também. Pedro só está reforçando aquilo que o Antigo Testamento traz, em especial no livro de Joel, o livro de Isaías, o livro de Zacarias, falando da destruição completa. Na verdade, é uma reformulação. Quando os elementos serão desfeitos, aqui tem um conceito da física, um conceito bem moderno da física, que não foi completamente desvendado ainda, mas é essa questão de recriação do nada, recriação do zero, não é bem assim. É uma transformação completa. É como se fosse... Vamos pensar? O ouro ele tem o seu estado sólido, quando ele é retirado da terra, ou retirado da rocha, ele tem que ser minerado, e aí ele vai ser lapidado, porque vai ter que tirar umas impurezas ali com a picareta mesmo, às vezes, com martelo, e aí ele vai ser levado para uma forja. Ali na forja ele vai ser temperado, ele vai ser aquecido, reaquecido, e as impurezas vão deixando de lado. É isso que Deus vai fazer com a terra. Ele vai transformar a terra como se transforma o ouro. Lógico que eu estou aqui usando exemplos muito simplistas, mas saiba de uma coisa: um dia haverão novos céus e nova terra. Não interessa, no fim das contas, o que vai acontecer no Apocalipse, o que vai acontecer daqui para frente, qual é a ordem dos fatos. O que interessa é que eu e você podemos ter uma esperança.
Vivendo com Jesus, nós podemos viver com Ele para a eternidade, em um lugar muito melhor do que vivemos hoje. Por isso eu te encorajo, leia a Bíblia, desfrute daquilo que Deus tem para você, entenda o que Deus quer para a sua vida, entenda o que Deus quer para o planeta, entenda o que Deus quer para a humanidade como um todo, e se apegue firmemente nas promessas de Deus. O livro de Apocalipse termina com promessa. Ele termina com a promessa de dias melhores, céus novos, terra nova. Você precisa crer nisso. Ufa! Depois de 4 episódios sobre símbolos, sejam numéricos, elementares, animais, a gente chega ao fim. Mas nós não falamos sobre todos os símbolos, eu queria reforçar isso contigo. Existem muitos outros símbolos que eu peguei apenas os mais, não os mais importantes, mas aqueles que vão nos ajudar a entender os elementos daqui para frente, quando a gente vai colocar cada coisa no seu lugar agora. E nos próximos episódios, volta falando sobre os eventos apocalípticos. E aí provavelmente a gente fecha, já está acabando, viu? Mais algumas semanas pela frente aí a gente encerra essa série do Apocalipse em Gotas. Mas nós vamos ver aí nas próximas semanas o desfecho. E aí, tudo isso que a gente falou até agora é importante para a gente construir as ideias e não gastar muito tempo interpretando símbolo por símbolo. Agora a gente vai direto ao ponto e eu acredito que você vai aproveitar bastante. Que Jesus te abençoe e te guarde, que você reflita nessas coisas todas e creia na esperança que Jesus nos dá.